Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor pastor João Dias. Nossos contatos para agendamento aqui estão, caso você queira fazer uma palestra aí na sua igreja sobre a escola bíblica dominical, ou sobre missão, ou uma pregação. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Lembrando que Net Dominical é um blog onde nós encaminhamos as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, e lá estão postadas as lições com antecedência. Você pode grátis estudar as lições. Lição 11 do primeiro trimestre de 2017, CPAD, vivendo de forma moderada. Essa lição está direcionada para o dia 12 de março de 2017. O textual: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, verso 32. Verdade prática. A temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. Objetivo geral: mostrar que a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as circunstâncias. Os objetivos específicos: saber que a temperança nos ajuda a ter o domínio das inclinações carnais. Mostrar que a prostituição e a glutonaria são um descontrole da natureza humana. Compreender que o crente precisa viver em santidade, deixando os excessos. Meus queridos irmãos internautas, nesta lição, veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo com equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Estudaremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição. Temos aqui essas imagens: o Espírito Santo representado pela pomba, aqui a temperança, que é o fruto do Espírito, que é o equilíbrio, a glutonaria, que é comer exageradamente, e a prostituição. A temperança em contraste com as obras da carne aqui, glutonaria e prostituição. Primeira parte: temperança, o domínio das inclinações carnais, vivendo de modo sóbrio. Nesse primeiro subponto aqui, podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo que está sempre prestes a entrar em erupção. O que o vulcão lança de seu interior? Gases venenosos, lava incandescente e fogo. A erupção pode devastar a cidade inteira e cidades inteiras e fazer milhares de vítimas. Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito. Do seu interior procede somente aquilo que é mal. Lucas capítulo 6, verso 45.
O autor foi feliz em fazer essa comparação, porque realmente é muito parecido. O vulcão expele gases venenosos, lavas incandescentes, fogo, destrói cidades, ele vai se alastrando, do seu interior sai só coisas que destroem. E também, assim, é aquele que está no domínio das obras da carne. E foi bem comparado aqui pelo autor. No segundo subponto, temperança e qualidade de vida. Temperança significa ter controle sobre seus desejos e atitudes. Quem tem temperança tem qualidade de vida. Deus não proíbe você de comer, beber e ter uma vida de conforto e felicidade. Contudo, Ele deseja que vivamos de modo sóbrio e equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio sabe se controlar em toda e qualquer situação. Os excessos. Aqui a questão são os excessos. Deus não proíbe ninguém de comer, beber dentro de uma moderação. O que é proibido aqui e que é caracterizado como glutonaria é o exagero nas coisas, na forma de comer. Esse exagero caracteriza a falta de temperança. Quando temos temperança, equilíbrio, nós temos qualidade de vida. A temperança na vida do crente. Jesus se fez homem e habitou entre nós. Ele fez isso para nos dar exemplo. Em João capítulo 1, verso 14, o verbo fez carne, habitou entre nós. Mas ele não pecou, jamais experimentou obras da carne, as obras da carne. Jesus era cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 18. Razão pela qual pôde vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo. Hebreus 4, 15. A velha natureza deseja apenas o que é desse mundo. Comida, bebida e prazeres pecaminosos. Porém, quando vivemos orientados e guiados pelo Espírito, somos equilibrados e não deixamos que as paixões carnais nos vençam. Aqui, a temperança na vida do crente. Temperança é um fruto do Espírito que dá o equilíbrio em todas as situações da nossa vida, em todas as áreas da vida. Tudo fica equilibrado quando temos a temperança como o fruto do Espírito. Na segunda parte, prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. Está aqui. Vamos ter um subponto. Fugir da prostituição, a disciplina em casos de prostituição e a glutonaria e seus males. Então vamos fugir da prostituição. O vocábulo prostituição no grego é porneia, que significa imoralidade, relações sexuais ilícitas. Como novas criaturas, precisamos abster-nos da prostituição e de todo tipo de infidelidade conjugal. Vivemos em uma sociedade que aceita e propaga o sexo antibíblico e profano. Não podemos nos conformar com esse mundo e não podemos jamais esquecer de que devemos ser sal e luz neste mundo. Nós temos aqui as referências bíblicas em Mateus 5, 13 a 16 e Romanos 12 a 2. Precisamos ser sal, luz. O sal tempera, a luz joga a luminosidade nas densas trevas e alumia. Nós precisamos ser modelo, precisamos ser temperados, precisamos fugir da prostituição, precisamos estar desenvolvendo o fruto do Espírito, temperança. Aqui no subponto 2, a disciplina em casos de prostituição. O apóstolo Paulo teve sérios problemas com a imoralidade na igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Um dos crentes estava mantendo relacionamento sexual com sua madrasta. O apóstolo tratou esse caso de imoralidade com seriedade e temor, que
seria para servir de exemplo. Né? O pecado precisa de disciplina, pois caso contrário haverá a corrupção generalizada. E nós estamos nos versículos 6 e a 8. O propósito da disciplina não é humilhar ou ferir aquele que pecou, mas preservar a pureza moral na igreja. A palavra de Deus nos adverte a fugir da prostituição. Fugir da prostituição, está aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Nosso corpo pertence ao Senhor, pois Ele nos criou. Que jamais venhamos a usar nossos membros para a prostituição, mas para manifestar a glória de Deus. A disciplina em casos de prostituição é necessária. Aqui, em muitas igrejas, alguns interpretam que seria um exagero quando alguém comete o ato de adultério ou fornicação. Adultério é quando é casado, e fornicação quando é solteiro, e pune e até exclui do rol de membros. E tem gente que entra na justiça e uma série de coisas. Mas precisa haver disciplina, precisa haver regulamento, regra, precisa haver limite nas coisas. Deus, Ele proíbe a prostituição. Então nós precisamos, segundo a sua palavra, obedecer os ditames de Deus. Na terceira parte, a glutonaria e seus males. Aqui o glutão é aquele que come em excesso e com voracidade. Tal atitude revela a falta de equilíbrio espiritual e emocional. Até mesmo na hora de nos alimentar, nós precisamos ter parcimônia. Enquanto a prostituição é um pecado com o corpo, a glutonaria é um pecado contra o corpo. Olha aqui. Glutonaria é o excesso na comida e com voracidade. Pessoas há que comem e ficam gordas e vão engordando e têm obsessão até e um grande desejo de comer. Isso é pecado, comer em excesso. Precisamos estar limitados, regulados pela temperança. Tem gente que vai ficando tão gordo e crente. Aqui não vai uma crítica aos gordos, mas vai uma crítica ao comportamento indigno da palavra de Deus, que se rivaliza com a palavra de Deus, porque aqueles que são temperados são saudáveis, eles regulam sua vida, evitam a glutonaria, evitam comer em excesso. E aqui a lição foi feliz, o comentarista, em colocar este procedimento em xeque, nomeando aqui uma das obras da carne, muito sérias na modernidade, que é a glutonaria. Na terceira parte, vivendo em santificação e deixando os excessos. A questão aqui gira em torno dos excessos, agradando a Deus em tudo, santificação e deixando os excessos. Bom, agradando a Deus em tudo. Pela graça de Jesus, somos salvos e já experimentamos a regeneração. Quantas vezes já bati nessa tecla sobre a questão da regeneração, que é uma mudança radical que sofre o indivíduo. Regeneração é um dos 3 aspectos da salvação, que é a mudança radical. Como é que nós mudamos quando estamos nas raias da temperança? Como novas criaturas, precisamos viver de modo a agradar ao Senhor. Seja santo na sua maneira de vestir, falar, comer, está aqui em seus relacionamentos. Tudo, evitar os excessos, etc. Quem ama a Deus deseja agradá-lo em tudo e tem prazer em cumprir a sua lei. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24 e 12. É o que temos visto. Falta amor genuíno para com o Pai
e logo também falta santidade, moderação e bom senso. No ponto 2, no subponto 2, santificação. A santificação é um dos 3 aspectos da salvação. E ela tem 2 estágios, ou 2 facetas, que seria separação do mundo completamente e aproximação de Deus, ou dedicação a Deus. Queremos abandonar o pecado e buscar a santificação, pois sem ela não podemos ver o Senhor. Não se tem condição de chegar a ver a Deus quando transcender a esfera desta vida. Hebreus 12 e 14. Porque sem santificação jamais veremos ao Senhor. Quando falamos em pecado, em geral, as pessoas pensam logo em adultério, homossexualismo e roubo. Não é só isso. Mas pecado significa tudo que não agrada a Deus. O Senhor deseja que tenhamos uma vida santa, produzindo o fruto do Espírito. Vida santa significa honrar o próprio corpo, evitando os pecados sexuais. Que cada um de nós ou de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. É importante ressaltar que vaso, neste contexto, significa o corpo do crente. O sexo entre os cônjuges não é pecado, mas precisamos compreender que nossos corpos são santos. Marido e a esposa precisam respeitar um ao outro e cuidar um do outro. Santificação. Aqui é condição necessária para vermos o Senhor. Não podemos ter uma vida desregrada, de qualquer maneira, pensando que vamos ter a oportunidade de chegar nos céus. Não veremos a Deus. No ponto 3, no ponto 3, deixando os excessos. Viver de maneira que agrade a Deus é difícil, mas é possível. É possível porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos ajudar a abandonar todo o excesso e todo o pecado. Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, sadia e santa. A temática dessa lição é equilíbrio, temperança, vida moderada, evitando os excessos. Tudo que é excesso. E aqui nós temos um verdadeiro código de ética para termos uma vida saudável. Meu caríssimo irmão internauta, a temperança como fruto do Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz, saudável, que venhamos ser cheios do Espírito Santo, aprendendo com ele a disciplina espiritual em todas as áreas de nossa vida. Existem limites, regras, existem caminhos a ser seguidos. A Bíblia é o maior código de ética que se tem conhecimento na história da humanidade e põe freio em todas as situações de exagero. Que Deus possa nos abrir os horizontes para enxergarmos mais longínquamente nesta área tão importante, especialmente nos tempos em que vivemos. Eu deixo aqui para você refletir o questionário. Você pode pausar o vídeo e catalogar as respostas para as perguntas desta lição. Que Deus nos abençoe. Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver.